Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu trago o texto de 21 de setembro de 2023 e o título é Até o Último Homem. Vamos lá. Há tempos assisti a um filme chamado Até o Último Homem. Um filme incrível e que pode nos trazer muitas reflexões. Um jovem se alista no exército durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo, por convicções religiosas, ele se nega a pegar em armas. Nesse ponto, muitos com certeza se perguntam: então, o que ele quer ir fazer em uma guerra? Não poderá ajudar em nada, talvez até atrapalhar. A resposta é que ele se alistou para auxiliar em serviços médicos de retaguarda. No período de treinamento, por se negar a pegar em armas, ele é desprezado, agredido e passa por uma série de humilhações, sendo preso e levado a julgamento. Nesse julgamento, ele declara em sua defesa que se alistou por entender que era um dever dele, uma vez que não poderia ficar em segurança enquanto outros lutavam por ele, mesmo tendo justificativas para não se alistar. E que, ao se voluntariar, deixou claro que sua intenção era atuar nos serviços médicos, pois queria salvar vidas e não tirá-las. Após muita dificuldade, esse jovem conseguiu permanecer no exército, pois a Constituição do país permitia a alegação de objeção de consciência, e ele finalmente foi designado para a ala médica. E, enfim, partiu para a zona de combate. Nesse ponto, quem pretende assistir ao filme, interrompa a leitura, ou no caso, interrompa o vídeo, né? Pois a reflexão que trago me obriga a dar um spoiler. Esse soldado, sem usar nenhum armamento, foi fundamental e, ao final, considerado um herói, ganhando as honrarias merecidas pelos atos praticados. Sem dar um único tiro, ele salvou dezenas de vidas. Sua fé inabalável o manteve focado em seu objetivo de salvar o máximo de vidas que fosse capaz, o que conseguiu de forma inacreditável. Saiu ferido, porém sobreviveu, e com certeza levou para a vida o maior aprendizado, bem como deixou uma grande lição aos que, a princípio, o consideraram um inútil e covarde. Hoje nós vivemos em meio a uma guerra, também muito cruel, pois o inimigo está oculto, o que nos dificulta a defesa. Há muitos combates sendo travados, uns lutam para desmascarar os agressores, outros para disseminar a informação, outros para dar suporte. Enfim, muitas são as frentes de trabalho. Contudo, talvez a pior seja a travada entre esses grupos que deveriam estar unidos. Muitos acham que a sua forma de combate é a única ou a mais eficaz e condenam os que agem de forma diferente. Assim como muitos condenaram o jovem soldado, dizendo a ele que, se não dava conta de combater, que ficasse fora da guerra. E ele realmente poderia ter ficado escondido e se preservado, afinal, todos portavam uma arma e ele não. Mas ele enfrentou a tudo munido de sua coragem e sua fé. Temos várias formas de enfrentar o combate, como também temos a escolha de estar dentro dele ou ficar à margem. O que sustentou a coragem e perseverança desse jovem foi a sua imensa fé. Em nenhum momento ele abriu mão das suas convicções ou duvidou da sua missão e de Deus. A cada soldado resgatado, ele pedia a Deus forças para salvar mais um, e dessa forma ele conseguiu resgatar dezenas. Entendo que, na verdade, a retaguarda não sobrevive sem a linha de frente e vice-versa. Cada personagem tem sua importância. Imagine nessa guerra se não houvesse os dispostos a pegarem armas e arriscar a vida na linha de frente, ou se não houvesse a equipe de apoio para socorrer os feridos. Pensando racionalmente, guerras nem deveriam existir. Não há vencedores em uma guerra, todos perdem. Nenhuma vida vale um pedaço de terra ou qualquer tipo de poder, pela incapacidade de diálogo, parcimônia e civilidade. E como no xadrez, as peças sacrificadas são os peões. Contudo, há lições. Muito se aprende sobre companheirismo, compaixão, cooperação, união e tantas possíveis virtudes. Na guerra atual,
As armas são as palavras, a desinformação e principalmente o medo e controle gerado através disso. Muitos, até sem intenção ou mesmo sem perceber, disseminam esse medo, quando apresentam fórmulas como sendo as únicas ou as eficazes para se atingir um objetivo e até mesmo alguma evolução como pessoa. Essa é também uma forma de controle. Esquecem que o que vale mesmo é a essência que cada um carrega. Não importa se está na trincheira, na linha de frente ou na retaguarda. Nem sempre as aparências refletem o que vai dentro da alma. O importante é aproveitar o momento e contribuir dentro das condições individuais, respeitando sempre o trabalho dos demais. Ninguém tem a certeza absoluta de nada, até porque isso travaria os questionamentos e, consequentemente, a evolução. Questionar é saudável e necessário, caso contrário, estagnamos. Observar e questionar é o que nos move a subir degraus em nossa caminhada evolutiva. O mundo está muito dividido em todos os setores, e é urgente que cada um reflita e fique atento para perceber qual a sua contribuição. Estamos agregando ou separando? Confiamos mesmo na vitória ou preferimos fingir que o conflito não existe? Para, assim, evitar as dores que todo enfrentamento traz. Vou até repetir essa frase, porque eu parei no meio, né? Confiamos mesmo na vitória ou preferimos fingir que o conflito não existe para, assim, evitar as dores que todo enfrentamento traz? Todo caminho é caminho e o destino só será atingido quando a humanidade aprender o verdadeiro significado de respeito. E a partir daí o amor ganhará uma dimensão maior. O que desejo é que esses momentos de tormenta tenham a finalidade de servir para o despertar de todos os que, mesmo sem saber, já possuem a essência e a frequência necessárias para criar e viver em um novo mundo. Que possam todos contribuir e alcançar essa ascensão do planeta e da humanidade. Todos, até o último humano. Vamos lá. Gente, eu não sei, né? Vou falar. Não sei se todo mundo já assistiu esse filme, mas é assim, maravilhoso. É um filme muito tocante que traz muitas reflexões realmente. Pela questão desse rapaz, assim, de que a fé dele é impressionante. E no fim, esse único homem, né, acabou salvando muitos outros. E ele virou assim um ídolo ali, né? Entre eles, entre todos lá que no começo, o que esse rapaz passou de humilhação, porque eles achavam que ele era covarde, que ele não queria lutar porque ele era covarde, e na verdade não, era pelas, realmente, ele tinha uma força, né? A convicção dele era tão grande que fez com que ele suportasse todas aquelas humilhações. Porque ele, se fosse outro, ele poderia não ter resistido, poderia ter voltado para casa e falado, não preciso estar aqui, não preciso disso, né? Estou aqui para contribuir, ninguém consegue me entender, então vou embora. Mas não, ele sabia que ele tinha ali algo que ele poderia contribuir. E ele tinha realmente uma missão, porque ele foi extremamente importante na batalha, na cena final ali do filme, e é baseado em fatos reais, né? Então, e no fim, ele com a fé dele, ele conseguiu levar essa fé para os outros, né? Ele expandiu essa fé. Tanto que tem uma cena lá icônica, né? Que eles estão indo lá para a última batalha, que ele participa, né? Porque é onde ele é ferido. E eles estão reunidos que eles têm que subir lá num penhasco, lá um lugar terrível, né? Para a luta lá contra os japoneses e tal. E o comandante lá que está lá no acampamento lá, fala, né? Manda uma mensagem, o que vocês estão esperando, né? E aí eles falam, nós estamos esperando eu não lembro o nome dele agora, o soldado, não sei o que, orar por nós. Eles estavam todos orando antes de ir para a batalha. Foi uma cena, é uma cena muito emocionante, muito tocante.
E ele consegue, ele salva, ele vai, porque e ele ia, carregava, pegava um, carregava no ombro, corria para o penhasco, ele descia pelas cordas, o pessoal, tinha os que estavam lá embaixo esperando, e ele ia descendo os soldados feridos. Ele ia, cada um que ele ia resgatando, e ele já estava esgotado, ele passou o dia, assim, a força que ele conseguiu, é só você pensar que é uma força vinda de Deus mesmo, porque era humanamente impossível ele estar suportando tudo que ele estava suportando. E ele, a cada um que ele resgatava, ele pedia, Deus, só mais um, só mais um, só mais um. E nesse só mais um foram muitos, muitos e muitos e muitos. Então o filme é realmente lindo, traz muitas reflexões assim dessa força e o quanto a fé realmente verdadeira fortalece, né, uma pessoa e acaba expandindo, né? Então assim, uma pessoa com luz, ela ilumina, ela expande essa luz ali onde ela estiver. E foi o que ele fez. E a princípio pensavam que ele não fosse capaz de nada, porque as pessoas imaginavam que o quê? Quem está numa guerra, só quem está lutando ali armado no front é que importa. E na verdade eles entenderam todos ali, todos têm um papel importante. Cada um ali, por mais insignificante possa parecer para os outros, aquele papel é importante. Assim como ele demonstrou que ele, apesar de não ter dado um tiro, não está ali na linha de frente atirando, combatendo, ele foi capaz de salvar muito mais vidas do que muitos que estavam ali, né, no combate. Então, inclusive, tem uma cena que ele encontra um soldado adversário, né, que eles estavam lutando contra, acho que os japoneses, e ele encontra um lá que está ferido e ele não faz, ele nem fala para ninguém que o soldado estava ali, assim, para aquele soldado ser morto, entendeu? Ele não fala, porque assim, é lógico, se ele dá o alarme, eles iam matar o cara e ia ser, isso ia ser responsabilidade dele. Então ele não fala para ninguém. E, de uma certa forma, ele salva também a vida do adversário, né? Então, assim, é um filme muito lindo, vale bastante a pena, né? E eu acho que também vale a pena assistir mais do que uma vez, né? Mesmo quem já assistiu, vale a pena assistir mais do que uma vez, pela mensagem incrível que o filme passa. E a gente está vivendo numa batalha atualmente, né? É uma luta espiritual entre o bem e o mal. E cada um que está no lugar, eu sempre falo, às vezes as pessoas ficam condenando condena o outro, sabe? Ah, porque fulano faz isso, porque fulano... Cada um está no seu papel, né? Você não pode... Eu já falei assim várias vezes, quem tá, tem pessoas que estão, a missão deles ali é na questão espiritual, no esclarecimento espiritual, tal, mas você já pensou se todo mundo tivesse só pensando na questão espiritual, quem estaria? A gente está vivendo num mundo de terceira dimensão, num mundo em que a gente precisa das coisas materiais. Quem estaria lutando por nós nas questões materiais, nesses conflitos que a gente está vivendo, nessa luta de bem e mal mesmo, no planeta, né, das forças que querem controlar a humanidade, e se não tiver ninguém para defender a humanidade, como que seria? Todo mundo só pensando, só esperando, tem muita gente esperando que o Salvador venha de fora, e não é, não vai vir Salvador de fora. Nós somos, né? Já falei, até falei no texto recente agora, da segunda-feira, daquela frase da oração Hope, que é nós somos aqueles por quem nós esperávamos. O que precisa ser feito aqui, na questão da humanidade, tem que ser feita pelos humanos. Não vai vir Salvador interdimensional, aqui a gente, lógico, a gente conta com o apoio espiritual, nós temos os nossos guardiões, nossos mentores espirituais, mas nós estamos aqui com uma finalidade. A gente não está aqui a passeio, a gente não veio aqui só para ficar assistindo tudo que está acontecendo, né? Então, mas cada um tem o seu papel. Então, tem aqueles que estão trabalhando a questão, fortalecendo as pessoas espiritualmente, trazendo esclarecimentos, trazendo informações do plano espiritual, e tem aqueles que têm que agir ali na matéria,
que estão ali dando a cara a tapa, que estão enfrentando o sistema, e eles são peças muito importantes. Então não dá para gente pra ficar desdenhando de um, desdenhando de outro. Então tem gente que precisa. Então tem aquele pessoal que está ali na linha de frente, batalhando, é, sendo alvo, né, dos ataques, né, porque está ali se expondo e tudo. E tem o pessoal que está na retaguarda, que não está se expondo, mas que tem que ajudar a palavra daquele lá, as atitudes daquele lá, circularem, se expandirem, dar força para isso. Então, o pessoal que faz a divulgação, né? Então, você assiste um vídeo que acha que é importante que aquilo chegue a mais lugares, você vai divulgar aquilo. Então, é um trabalho já importante. Algo que você acha que é importante que chegue até mais pessoas, você vai levar aquela mensagem adiante. E esse é um trabalho importante. Então, o fato de você só estar divulgando uma informação não faz de você melhor do que aquele que produziu a informação, o que está trazendo a público. Cada um tem seu papel importante, porque não adianta nada aquela pessoa estar lá batalhando para trazer, para expor as coisas negativas, para expor a manipulação, se ninguém passa isso adiante. Então, cada formiguinha ali que está passando aquela informação adiante está contribuindo e tem um papel importante. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, que assim, cada papel, nenhum de nós, nenhum trabalhador aqui da luz, tem um papel menor que o outro ou mais insignificante. Todo papel é importante. E por isso que é importante que a gente não desanime, que a gente não pense, não vai fazer diferença se eu não fizer. Faz diferença, faz toda a diferença. Então, a gente assumir o nosso poder, entrar nessa batalha aí, cada um com o seu papel. Então, tem o povo da linha de frente, mas tem o pessoal da retaguarda que é importante, que é o que a gente vê nesse filme, né? Que desmistifica essa questão, né? De achar que um papel é mais importante do que o outro. É o conjunto da obra, né? Que faz com que o grupo acabe saindo vitorioso. Né? O conjunto das pessoas, o conjunto das habilidades e do papel de cada um ali, né? Que vai trazer essa vitória. E a gente já está aí, né? Perde uma batalha, mas ganha outra, e é assim que no final a gente vai acabar vencendo, né? Essa guerra espiritual aí que a gente está vivendo, e que, se Deus quiser, né? Eu acredito que sim, pelos movimentos que a gente tem visto, já está aí nos finalmente, né? E a gente, então, essa mensagem desse texto é justamente para a gente não desistir, para a gente não perder a nossa fé, a gente se, se apoiar na nossa fé, fortalecê-la e através delas nos fortalecermos e seguirmos aí firmes e confiantes de que a gente está fazendo, está no caminho certo, seguir o caminho da luz, confiantes de que em breve tudo vai estar, o que a gente mais espera vai estar aí chegando, batendo na nossa porta, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.